Também. Amigos, boa noite. Inicialmente, nós gostaríamos de parabenizar todas as mamães presentes e, naturalmente, lembrando da nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo a ela que nos envolva a todos nas suas bênçãos de muito amor, de muita paz. Nós trouxemos o assunto universo feminino, aonde nós fomos buscar inicialmente umas informações de que o amor sempre foi lindo, na verdade. Apesar do tratamento a ser rudimentar ainda no primitivismo do ser, mas é aonde, dentro desse processo primitivo, que a gente foi se desenvolver na caverna, onde o relacionamento começa a acontecer, o relacionamento mãe-filho. Porque o que acontecia na caverna? Os homens tinham que sair para caçar. E quem ficava cuidando das crianças, naturalmente, eram as mulheres, eram as suas mães. E isso influenciou tremendamente no aspecto do desenvolvimento do cérebro. O cérebro masculino, claro, teve um desenvolvimento específico para as suas necessidades, e o feminino também, por sua vez. Logo, se nós formos analisar a questão da evolução humana, nós fomos feitos de fato um para o outro. A diferença que nós fazemos entre o masculino e o feminino é meramente política, porque nós nos complementamos realmente. E não poderia ser de outra maneira, não é verdade? Porque se tudo que existe é natural, porque não existe o sobrenatural. Se existisse sobrenatural, seria sobre Deus, estaria acima de Deus. Não existe sobrenatural, tudo é natural. Nós podemos desconhecer. Dentro desse aspecto daquilo que é natural, a sabedoria divina, né, teria que fazer de maneira com que nós, de fato, nos complementássemos. E esse processo dentro da caverna vai exatamente são os primeiros primórdios, inclusive, da educação. Aonde, enquanto os homens iam caçar, como nós dissemos, elas ficavam cuidando das crianças, mas não só. O cérebro teria desenvolvimento interessante. Por quê? Porque, primeiro, caverna não tinha porta. Então era necessário uma atenção redobrada na condição de aumentar o campo visual da mulher. Ela precisava prestar atenção, e o ângulo é de 180 graus ou um pouco mais, porque o predador não vem pela frente, o predador vem pelas costas ou pela lateral. E algum lugar sem qualquer proteção, né, e predadores se encontravam aos montes, então ela tinha que prestar atenção. Com isso fez com que o cérebro desenvolvesse o aspecto da visão de mais de 180 graus. Já perceberam? Pode perceber que uma mulher, ela olha, ela enxerga sem olhar. Não é impressionante? Porque ela está olhando aqui, mas ela está vendo, se ela tiver interesse no parceiro, ela está vendo o sapato dele, se está desamarrado, se está sujo, se está engraxado. Porque é impressionante. É daí que vem, né, o desenvolvimento. Enquanto o masculino, quer dizer, o homem, como caçador que era, ele tinha que prestar atenção para seguir a presa. Logo, o direcionamento do cérebro se convencionou, se habituou a prestar atenção na presa. Por isso que, a não ser que o homem treine, quando passa uma mulher, ele tende a olhar desta maneira. Hã? Exatamente. Está caçando. Está caçando. Na realidade não é caçando, convencionou-se no cérebro, habituou-se, se criou uma rotina. E se age, aliás, não se age, se reage. Porque convencionado, habituado, automatizado, fazer assim não é uma ação, é uma reação. Pura e simples. Né? Que era exatamente do sujeito que ia caçar. Para ver se não vai ser atacado, né? Para ver se ele não vai virar a caça em vez do caçador. Um outro detalhe interessante. A mulher passou a ser extrovertida. Né? Ela
O que ela fazia com as crianças? Falava, brincava, falava, né? Algum tipo de orientação, por mais rudimentar que fosse, era dado. A gente vê, o animal orienta a cria, né? Então, ela falava, e interessante, e falava entre elas também, né? Falava com as crianças e também entre elas. Isso deixa a condição da criatura extrovertida. Tanto é que é muito mais fácil a mulher declarar os seus sentimentos do que o homem. Tudo bem que também tem uma influência machista na educação muito grande, de dizer que o homem não demonstrar o que sente, porque demonstrava fragilidade, né? Esse é um processo que a educação machista forçou. O homem não podia chorar, porque chorar não era coisa masculina. E, na realidade, tinha que se ficar introvertido, mas ao mesmo tempo tinha uma outra razão. Você não podia ficar de papo quando você estava caçando. Mas, você sabe da última, não sei o quê, o bicho está lá, você está aqui de conversa, né, espantando a caça. Até porque quem pesca, se é que tem alguém aqui que gosta, sabe que você fica de blá blá blá, não é? Na pescaria, evidentemente a vibração espanta os peixes. Então, o que acaba acontecendo com isso? O desenvolvimento do cérebro dele. Isso é científico já estudado há décadas. O desenvolvimento do cérebro dele coloca ele numa condição dele ficar introspectivo, né? E outra coisa, quando o animal aparecia, ele tinha possibilidade de agir para caçá-lo e para levar a presa, ele tinha que ser efetivo. Logo, desenvolveu-se um outro aspecto, a praticidade, né? A mulher fala com as crianças, fala com as amigas, não é verdade? E o que é interessante é que todas falam ao mesmo tempo. Se você entrar num elevador que está cheio de mulheres, por exemplo, todas falam ao mesmo tempo, todas se entendem, e você, se você estiver sozinho, capaz que você saia de lá e seja internado numa clínica psiquiátrica, porque você vai sair perdido. Todas elas falam e todas elas se entendem. Vem exatamente daí, né? Entre outras características positivas que ela foi desenvolvendo de um lado, o homem desenvolvendo do outro, e faz isso aqui. Se você olhar, se encaixa perfeitamente. A mulher fala, às vezes, para manifestar pura e simplesmente as suas expressões, e o sujeito quer resolver, não é verdade? Você fala para o seu marido alguma coisa, ele já quer lá resolver, já vir com a chave de fenda, o alicate, diz onde é que tem que consertar. Quando no final das contas, às vezes a pessoa só está falando. Veja, todo esse aspecto. Aí a gente foi buscar fomos buscar um vídeo que faz na verdade, a gente queria ver o processo do processo antropológico cultural, né, como ele é forte. A gente foi buscar um vídeo moderno em relação a essa questão do que acontecia na caverna. E a gente ficou impressionado. Vamos ver se tem som. Deixa eu ver se tem som, para você ver. Se tiver som, a gente já vê. Sério. Vamos mentira. O Fernando, ele pode ser lindo, mas é bonito, né? Ele é gostoso. Ele o Green, atualmente, né? Com certeza, todo velho, caído. Ele tá perto do joelho. O Bruno tem, é mais bonito. Mas ele é pequeno Hobbit. Que nojo. Vamos colocar pra sul, vamos colocar pra sul. Não, isso. A Beca é meio listrada. Ah, é. Isso é o Ronaldo. Você percebeu? Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. O que é incrível que eles se entendem, não é verdade? Ou seja, tem certas coisas que não mudam. Tem certas coisas que não mudam desde a época das cavernas. Não é verdade? Você entendeu o que ela falou, não? Eu, depois de ouvir umas 3, 4 vezes, ela falou sobre quem? Exatamente! Mas eu tive que ouvir umas 3, 4 vezes. Veja que coisa interessante, porque essas características vêm de lá. Não é incrível? É tão interessante o desenvolvimento do ser humano que a gente quer, às vezes, fazer alterações, né, aos saltos, né? Quando, na realidade, olha a quantidade, quantos milênios, né, ou milhões que você não tem de desenvolvimento aonde as criaturas ainda agem de uma maneira muito semelhante à que agiam lá. Mas esta condição
trazer o conceito de família, né? A mulher agrega. Esse exatamente é o conceito, não é da maternidade, de agregar, de colocar junto, que é o grande desenvolvimento, onde o Emmanuel vai dizer duas frases que a gente costuma repetir porque nós gostamos muito dessas duas colocações do Espírito Emmanuel através da psicografia do Chico, que ele diz que a mãe é a médium de materialização de Deus no mundo, que é genial, né? Quando a gente vê trabalhos de materialização, o espírito se materializa, aí um trabalho desse, a classificação correta é aparição tangível, mas o pessoal chama vulgarmente de materialização, não precisa ter mediunidade, todo mundo vê o espírito materializado. E aí ele faz essa referência da mulher como mãe, sendo a médium de materialização de Deus no mundo. E quando ele vai falar a respeito de amor, ele fala que se a gente quiser ver o amor de Deus materializado no mundo, olhe para o amor de uma mãe, que é a maior expressão no nosso nível evolutivo que a gente tem como demonstração, materialmente falando, né? Ou seja, constatar-se objetivamente, é o amor de uma mãe, que é de impressionar. A gente vai vendo na obra espírita, com vários autores depois que viriam, também depois da codificação, como André Luiz e Emmanuel, que nós acabamos de citar, essa condição de crescimento do espírito quando ele se propõe a questão de ser mãe. Não necessariamente a mãe biológica, mas a questão instintiva de ser mãe. E aí é que a gente vai ver, né? Ou seja, se a gente for dar uma olhada, esse processo vai começar lá atrás, né? A leoa que está lambendo a cria vai ser a mãe que vai embalar o filho um dia. E para se chegar nessa condição de agregar, de ter conceito de família, etc., quanto tempo demoraria? Mas é na mão dela que as coisas começam a acontecer. E na realidade, a gente vai encontrar, olha, questão de 24 a 22 mil anos antes de Cristo. Essa é a Vênus ou a mulher de Willendorf, que foi encontrado em Willendorf, na Áustria, cuja condição era uma deusa, não é? Ou seja, porque na realidade, se nós formos retrocedendo, a gente vai encontrar o culto à mulher como, inclusive, a condição de deusa, aonde era a deusa da fertilidade. As situações, com o passar do tempo, foi colocando no processo educativo, foi fazendo com que o homem, aos poucos, transformasse e literalmente numa prisioneira, e aí, literalmente, também dentro desse aspecto, acaba restringindo o potencial de expressão do espírito. Não é? Porque, na verdade, você tem um espírito ali reencarnado, aonde esta questão acaba restringindo o potencial da manifestação do próprio espírito. Acaba restringindo as questões do sentimento, etc. É tão forte esse processo da educação, claro, ou por que não dizer deseducação, né? Que talvez esse é o melhor termo. Que, para se ter uma ideia, só no século XV é que a mulher passou a ter alma. Porque foi feita uma votação, principalmente no Ocidente, na Igreja Católica, e colocou-se alma, então, a mulher, por um voto. Porque até então dizia-se que a mulher não tinha alma, e quando tinha era do demônio, porque tentava a gente, que a nossa carne é fraca, nós homens, e aí nós éramos tentados. Mas não nos espantemos, só no século XVIII, no Brasil, é que os índios foram considerados como ter alma de criança. Então veja, os interesses falavam primeiro, né? Então, na realidade, por questões de interesse, se colocou a mulher num processo de subjugação, mostrando nada mais, nada menos a questão do primitivismo, né? Ou seja, não abrindo a mão da força bruta, o primitivismo, a lei do mais forte, é que imperava, e não é mais esta situação, porque a gente vê esta condição se arrastar com o tempo, encontramos esse tipo de atitude, ou seja, de postura, ainda em muitas regiões do planeta, né? Onde a mulher não só não tem expressão, como é tratada como um objeto reprodutor e cuidador dos filhos, e ponto. Veja que isso
é uma distorção da criatura em relação à outra, é um desrespeito. E esse processo egoísta acaba neutralizando a evolução do próprio espírito, né? Prejudicando a evolução do próprio espírito. Tanto é que a gente falou que isso aqui é uma realidade que a gente trouxe uma pequena competição aí, o Best Husband no planeta, para vocês verem como é uma realidade. Olha aqui, nós saímos daquela visão, né? Você viu essa visão aqui, né? Do sujeito puxando pelo cabelo, mas dá uma olhada. Primeiro nós colocamos do primeiro ao terceiro lugar, vamos começar pelo terceiro, veja que beleza. Nossa, gente. Mas tem coisa melhor. O segundo lugar é este aqui, ó. Olha o detalhe. Agora, o primeiro é realmente, né, o melhor marido do ano, aquele que você precisa ter para você pagar todos os karmas da sua vida. Na realidade, essa é a melhor coisa que a criatura pode ter, não é verdade? Bom, uma coisa é verdade, ela vai ficar magrinha e musculosa, e ele vai desencarnar mais cedo, obviamente, não é verdade? Mas veja como em certas coisas que também não muda muito, né? Passado tanto tempo, ou seja, alguns milhões de anos, tem certas coisas que também não mudam. Mas na realidade, com Jesus, ou cerca de 2000 anos atrás, é que começa o processo de libertação e valorização da mulher, aonde alguns historiadores vão chegar, inclusive, a dizer que a Maria de Magdala, conhecida como Maria Madalena, ela era uma pessoa altamente sensível e acredita-se que era altamente espiritualizada, colocando inclusive alguns apóstolos de Jesus, os apóstolos direto, que tinham uma certa dor de cotovelo dela, por ela entender a mensagem do Cristo com maior profundidade, com maior sensibilidade, por ter maior evolução. E ele vai fazer isso, mas não em relação a Maria Madalena, ele vai valorizar a questão da mãe, né? Aonde, se a gente for ver naquela passagem, quando ele já estava crucificado, veja, já estava pendurado na cruz, a Maria, sua mãe, já estava viúva, né? José havia se casado e tinha mais idade do que a Maria, e deu a lógica, né? Desencarnou primeiro, e ele vai, mesmo crucificado, ele vai designar o João como o responsável, pede a João que se responsabilize pela sua mãe. Quando ele diz, mulher, aí está seu filho, filho, aí está sua mãe. Porque ele sabia que ela ficaria, né, desamparada, ele não poderia desampará-la, de jeito nenhum. Então veja que ele vai mostrando o valor já a partir da questão da mãe que o recebe no planeta. Nós estamos falando de um espírito crístico, né? Ele não poderia ter, mesmo estando em um momento. Claro, a gente vai dizer assim, mas Jesus veio como homem, por quê? Obviamente, se não viesse como homem, a mensagem dele não seria transmitida, porque a mulher não tinha direito a abrir a boca, né? Ela não podia se manifestar. Tinha que ser do sexo masculino. Mas vejam, um espírito dessa envergadura, ele não, apesar do fator educativo que ele recebe, a educação, né? Os reflexos são da sociedade de então. Apesar disso, ele, claro, como está acima da situação, a evolução está acima, para ficar mais claro, é a mesma coisa que um indivíduo de boa índole que pode reencarnar numa família de pessoas que tenham desvios de caráter, e não necessariamente esses desvios de caráter influenciam no caráter daquele indivíduo. Você vê, o contrário também é verdadeiro. Às vezes reencarna na família, numa família cuja condição de caráter é muito alta, e reencarna uma criatura que destoa completamente dessa situação. Então veja, apesar do fator da educação, né, ser trabalhado, os valores, etc., mesmo assim, as tendências, por vezes, num indivíduo desse, se forem negativas ou positivas, né, tanto um ponto quanto o outro, acabam preponderando. Então, se isso é uma realidade na condição evolutiva nossa, dá para imaginar o que seria em matéria do Cristo. Então, apesar da sociedade tratar a mulher de uma maneira, claro, né, rudimentar, de uma maneira praticamente como objeto,
Ele tinha uma outra visão e uma outra postura, porque impera no nível evolutivo dele aquilo que ele tinha como conhecimento. E há, então, a valorização dele, da mulher, a começar da condição como mãe. E também, né, naquele passagem fabulosa, que é a questão da mulher adúltera. Quando nós vamos ver a questão dele não só valorizar o fato da misericórdia para com a criatura. Não era só essa questão. Claro que essa passagem de Jesus tem os mais diversos tipos de ensinamentos, a gente já falou aqui em outras palestras, não vamos nos alongar no ponto. Mas não é só a questão da utilização da misericórdia, mas é a condição também do respeito à criatura. Primeiro, a lei mosaica dizia que o adultério, ou seja, o adúltero ou adúltera, deveriam ser lapidadas em praça pública. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher morreria por apedrejamento em praça pública. Só que, veja, a condição da educação, ou seja, o machismo da época, excluía o homem e colocava, denegria a imagem da mulher, colocando-a numa situação, né, claro, cuja pena seria capital. E o que ele faz? Ele age com respeito à criatura. Esse riscar de dedo na areia, né, que o apóstolo, os evangelistas dizem, esse riscar de dedo na areia nos traz a uma reflexão. Né? Onde é que estava a outra parte? Não é verdade? Onde é que estava a outra parte? Porque se ela tinha adulterado, ela tinha adulterado com alguém. Onde é que estava a outra parte? E como eles insistissem, claro que havia ali toda uma armadilha em cima da situação, porque imagina, se ele fosse a favor do apedrejamento, ele jogava por terra tudo aquilo que ele estava ensinando. Né? Ama o próximo, respeito, etc., ia tudo por terra. Se ele fosse contra o apedrejamento, ele estaria frontalmente contra as leis da época, isso comprometeria diretamente. E ele faz a pergunta, né? Ora, primeiro que a outra parte não estava, e segundo, aquele que não tivesse nenhum desvio das suas atitudes, né? Porque não é quem não tem pecado, o pecado na condição de equívoco, na condição de, e às vezes de repetição do erro. Né? Via de regra, nós não erramos porque nós queremos, via de regra. Nós erramos porque nós desconhecemos. Porque à medida que a criatura conhece, raciocina sobre, vê o que é bom para ela ou não, a rigor a gente não erra mais. Não é isso? A rigor. Não é uma garantia absoluta. Porque às vezes nós temos que entender também o seguinte, a repetição daquela atitude nos agrada. Mas, uma vez conscientes a respeito e vendo que a situação pode não fazer bem, a gente tende a não repetir. Mas via de regra, né, quer dizer, via de regra não, mas na grande maioria a gente erra efetivamente por desconhecimento. E a questão da sexualidade, ela é muito delicada, porque é uma força no indivíduo que não está só para a sexualidade, porque é uma energia criadora. Né? O artista, o escritor, a dona de casa, etc., toda vez que a criatura esteja criando, ela está usando desta energia criadora. Mas na sexualidade ela é muito forte. E aí ele não faz nenhuma referência de julgamento, ele respeita a atitude dela. Faz um questionamento para as pessoas, né? Quer dizer, quem é que não é frágil, né? Quem é que não se equivoca? E depois ele vai agir de misericórdia para com ela em respeito à criatura. Que ele diz, onde é que estavam aqueles que te condenavam? Disse, todos se foram, Senhor. Se tampouco eu te condeno. Vai e não erres mais. Ou seja, ele está educando a criatura, ele está dando direcionamento, ele está usando de respeito para com a pessoa. Você fez, não faça mais para que não te suceda pior. Não é verdade? Mas é de direito seu fazer ou não. Olha que beleza, né? Porque aí é liberdade de escolha, é livre-arbítrio. Você faz do jeito que você achar que deve. Mas você já sabe. Se você vai fazer, você já sabe que existem consequências. Mas ele não vai apontar o dedo. E veja, nós estamos falando de 2000 anos atrás, onde a estrutura da sociedade
era uma estrutura machista de condenação. Né? Então você tem uma postura respeitável em relação à mulher. Tão respeitável que é a situação daquela moça que tem um fluxo de sangue, que na verdade ela tinha uma menstruação hemorrágica. Ela menstruava e tinha a hemorragia, e ela entrava num mês atrás do outro em relação à hemorragia, e ela toca na roupa dele, porque a fé que ela tinha, que se ela tocasse na roupa dele, ela seria curada. E ele novamente mostra, em relação à questão da criatura, em relação à mulher, no seu problema muito particular, ele mostra profundo respeito à condição do ser feminino em relação à valorização da criatura, não importando, da valorização do espírito, não importando que sexo que ele estaria utilizando. Tanto é que na própria crucificação, se a gente for ver, quem é que ficou praticamente, né? No final, acompanhando? A mãe e a outra Maria, que era a Maria de Magdala, que também existem suspeitas de historiadores que ela não era meretriz coisa alguma. Isso pode ter sido distorcido na Idade Média no intuito de desvalorizar a mulher, tirando a questão do feminino em relação à questão de Jesus, né, da proximidade de uma mulher com Jesus. Quando, na verdade, não é só isso, mas aqui, né, quando ele se materializa depois do desencarne dele, Jesus não vai voltar para o corpo, não houve um processo de ressuscitação dele voltar para o cadáver. Né? Uma vez desencarnado, desencarnado está, não é verdade? A única maneira de se voltar para voltar para o corpo, ou seja, é não ter se desligado dele. É um caso estático ou cataléptico, que a gente entende hoje, mas imagina há 2000 anos atrás se alguém tinha noção, né, de catalepsia ou de processo estático, onde o indivíduo, dependendo do tempo que fique numa condição dessa e da profundidade desse processo, ele pode começar a necrosar a ponta, as extremidades. Na realidade, algumas pessoas tiveram a experiência desagradável de chegarem a ser sepultadas quando estavam vivas. E a Ivone Pereira, acho que a gente já contou aqui numa outra palestra, só estamos repetindo, a Ivone Pereira, aquela que psicografou várias obras, inclusive um dos grandes livros que o Chico mesmo, se referindo a ele, disse que o livro Memórias de um Suicida, que é do autor espiritual Camilo Castelo Branco, psicografado pela Ivone Pereira, que era um dos livros fundamentais da doutrina em relação à matéria de informação da condição de um suicida. A Ivone Pereira levantou 2 vezes no velório dela. Dela. Né? O pessoal, não ficou muita gente, né, no velório, quando ela levantou, e depois é que eles voltaram aos poucos, né, foram chegando devagar. E quase foi sepultada viva por 2 vezes na adolescência. Ela tinha a catalepsia. E, na realidade, isso não acontece com Jesus. Né? Jesus desencarnou, e quando ele aparece, para quem que ele apareceu? Exatamente para a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, que ele se apresenta, ele se materializou, ou seja, essas aparições tangíveis, possíveis de serem tocadas, e dependendo do grau da materialização, você chega a ter detalhes que o espírito tinha quando estava encarnado. Exemplo, se ele tinha calosidade na mão, você chega a sentir calosidade na mão dele. Claro que não tem essa consistência, uma consistência mais sutil, dá a impressão de ser feito da pessoa ser feita de seda. A gente já teve a oportunidade de assistir trabalho de materialização e de tocar o espírito, mas é consistente, né? Dependendo do grau da materialização, ele é consistente. E ele vai se apresentar na primeira oportunidade para uma mulher. Ou seja, quebrando os paradigmas da época, né? Porque, a rigor, numa estrutura machista, imagina, ele se apresentou primeiro para a mulher, valorizando a criatura por ela e não necessariamente pela condição da roupagem física que a gente está envergando. Né? Outras mulheres, né, que foram, na realidade, a gente vê que a história conta ao contrário. Né?
As mulheres tinham, por exemplo, entre os gauleses, plena participação na sociedade, uma coisa que está mais natural hoje em matéria de algumas sociedades no planeta. Essa aí é a Boudica, que viveu 61 depois de Cristo, que ela era a rainha da tribo dos Icenos, que lutou contra o domínio romano nas Gálias, foi derrotada, mas o próprio Tácito, que escreve sobre as batalhas, diz que ela tinha uma extrema capacidade de comando. O que é interessante na Boudica é o seguinte: a história vai mostrando que determinados povos tinham um relacionamento, o feminino tinha um relacionamento idêntico ao masculino. As mulheres gaulesas, elas podiam, por exemplo, elas tinham direito à propriedade, podiam solicitar divórcio e se casar de novo. Imagina, nós estamos falando de 2000 anos atrás, 61 depois de Cristo, e comandavam, inclusive, sendo rainhas, mas mandando e comandando tropas e coisas assim. É tão interessante notar que você veja que algumas sociedades já tinham uma relação com a mulher, que era uma relação que hoje, quer dizer, hoje, de algum muito pouco tempo atrás, quando é que a mulher começou a votar nos Estados Unidos? Não é verdade? É uma questão de um século, talvez um pouco mais. Acho que não dá um século. Não dá um século, né? Talvez agora dê um século. 150 anos. Então, veja, um século e meio que a mulher americana começa a votar. Então, nós estamos falando de uma sociedade de 2000 anos atrás, onde a criatura era respeitada não pela condição da sexualidade. Uma outra coisa interessante também, que foi curioso quando a gente estava pesquisando, foi a questão desse rio, chamado Rio Grande, ou Mar Dulce, ou Rio da Canela, que o Orellana, um espanhol, que em 1541, ou seja, 41 anos depois que o Brasil foi descoberto, ele estava descendo os Andes e ele enfrentou as índias conhecidas como Icamiabas, que se pintavam dessa maneira, etc. Levou uma bela de uma surra lá naquele rio, e aí ele e a tropa dele toda, porque a mulherada pegou eles numa emboscada e predominantemente a tribo só tinha mulher como predominância. E aí o rei Carlos V, inspirado nas antigas guerreiras hititas ou amazonas, batizou o rio de Amazonas. O rio Amazonas tem o nome porque o rei fez a associação da sova que o Oronelas tomou das Icamiabas, e aí ele passou a ser conhecido como Amazonas por conta disso, onde a predominância era da mulher, a mulher comandava. E veja que interessante, você está falando de uma tribo indígena, onde a sociedade, a rigor, predominantemente é a questão do homem. E aí, para que ela chegasse a conquistar posicionamento maior, hoje a gente vê uma criatura que tem que administrar uma situação muito mais estressante de vida, por uma razão simples. O homem, se nós formos olhar, isso não é uma regra, né? Mas no processo da desvalorização da criatura, empurrou-a para o mercado na condição de disputar um posicionamento para fazer valer os seus direitos, o que é um equívoco. Não, até porque tinha que ser feito. O espírito, ele não suporta ficar numa condição secundária, porque, na verdade, o que acontece? A reencarnação funciona para isso, né? Uma hora o homem reencarna como mulher, não é verdade? Como a mulher reencarna como homem. E começa a demanda pelos direitos. E se a demanda pelos direitos... Veja, a mulher não podia estudar, né? Ela era criada para ser a mãe e a esposa, ponto. Ela não podia ter acesso ao estudo, à cultura, etc. Ela vai ter que ir para uma situação onde ela comece a ter uma igualdade e aí vai disputar aquilo. Veja, é tão interessante notar que a pessoa valorizada, ou seja, se a mulher tivesse totalmente valorizada, ela não administra uma empresa, ela administra mais que uma empresa. Porque administrar uma empresa é diferente do que administrar um lar, não é? Porque o lar, além de você estar administrando uma empresa, você tem que administrar sentimentos. É mais, numa empresa você não precisa ficar administrando sentimentos, nem tem que administrar educação, não é verdade? É muito mais exigido. E aí
além de todo esse processo, ela ainda teve que ir para o mercado de trabalho, e aí passou a ser, para poder começar a ter uma expressão maior, ela passou a fazer de tudo um pouco. Você pode ver que virou a super mulher. Não, mas é de tudo um pouco, tem que cozinhar, cuidar da criança, etc. Onde passou a ser uma coisa estressante no sentido de poder ter o direito e ser respeitado dentro de uma situação que já deveria acontecer de uma forma natural, porque uma coisa complementaria a outra. Até porque nas próprias obras espíritas, e aí essas imagens são do livro, não estão no livro, mas são do livro, foram transformadas em imagens, o capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz, aonde o André Luiz vai descrever o reencarne de Sigismundo, nesse capítulo 13. Aqui é o momento em que Sigismundo vai fazendo, ele está desencarnado, é o perispírito, ele vai fazendo o processo de redução ou de ensimesmação, que ele vai reduzindo o seu perispírito, vai perdendo inclusive a noção de si mesmo no processo do esquecimento, e ele vai, é interessante notar que o André Luiz vai descrevendo o momento onde há uma atuação magnética da separação do espermatozoide que vai fecundar o óvulo. É um espermatozoide específico que fecundará o óvulo para as necessidades do corpo que o Sigismundo vai ter, para as provas que ele vai ter que se submeter. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo na organização fisiológica, ela vai para o plano espiritual em desdobramento, aonde os espíritos a aguardam, e no momento que ela recebe o Sigismundo, quer dizer, ela está recebendo, isso está acontecendo no plano espiritual, ela recebe o Sigismundo, o André Luiz diz que desce uma espécie de uma coroa de luz sobre a cabeça, valorizando a condição da mulher e da maternidade. E ela, nesse instante, o que é mais interessante notar, é que nesse instante, veja, ela ainda não está grávida, ela vai assimilar, estão desdobrados no plano espiritual, ela vai assimilar o bebê, ou seja, o Sigismundo, ela vai entrar em sintonia vibratória, e mais do que sintonia vibratória, ela vai fazer um processo, aliás, a mãe, mesmo inconscientemente, diz André Luiz nesse capítulo que o indivíduo desencarnado, vivendo lá no plano espiritual, através da alimentação que ele tem lá e da condição de vida, ele assimila energias, e energia é matéria, para o seu perispírito. Quando ele vai desencarnar, ele se despoja dessas energias ou desse material e vai receber da mãe, mesmo que ela não tenha consciência a respeito disso, ela não vai receber só a questão do corpo, mas ela vai doar também parte de material do seu perispírito para o perispírito do reencarnante. Uma verdadeira prova de amor e de doação, aonde ele está além da questão do corpo. E o que é interessante notar é que esse processo acontece em paralelo, porém, essa assimilação, se não acontece, ela não engravida. Tanto é que isso já foi provado na década de 1940, aonde cientistas italianos que eram financiados pelo regime nazista, eles tinham interesse em produzir gente em série, porque eles queriam fazer soldado em série. E eles perceberam com espectrômetros o seguinte, é muito interessante, porque é uma pesquisa que foi completamente abandonada, porque a Igreja Católica, depois da Segunda Guerra Mundial, entrou pesado e acabaram com as pesquisas dentro desse particular. Eles notaram o seguinte, que a moça podia estar em momento de fertilidade, e eles colocavam o espectrômetro. Se não registrasse aquilo que eles deram o nome de ciclo da vida, se não registrasse uma espécie de uma energia que circundava a moça, mesmo em período fértil ela não engravidava. Quando se registrava o aparelho registrava essa espécie desse envolvimento energético que a moça tinha, ela engravidava. Verificou-se que, mesmo que ela estivesse fértil, ela não engravidava. Significava dizer o quê? O que acontece antes da mamãe engravidar, inclusive, é a assimilação
do espírito reencarnante, perispírito a perispírito. Querem ver? Quem de vocês que é mamãe que sabia que ia engravidar antes de engravidar, que sonhou ou teve sensações, inclusive de sexo? Várias pessoas. Porque a aproximação do espírito se dá antes do processo da fecundação no plano físico. É muito interessante. Ou seja, é uma doação que começa desde quando o espírito ainda está programando, ainda fechando a sua programação para a reencarnação. É uma verdadeira prova de amor e de doação sempre. Aí a gente trouxe um vídeo a respeito desses aspectos de doação, etc., que é muito interessante, talvez alguns de vocês já conheçam. Esse vídeo circulou muito durante esta semana, que é o caso de uma entrevista de algumas pessoas via internet, ou seja, por vídeo, para se contratar um diretor de operações. Vale a pena a gente ver. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about Hey, that. how are you? Hi, nice Hi. to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, No, not possible. that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worry about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my god. Moms are the best! Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. É genial, né, pessoal? É genial.
Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muita paz.